final começa em uma aliança. E quando somos aliançados com Deus, nós vemos a representação dessa aliança na nossa família, na nossa igreja, na nossa liderança, nos nossos liderados, no nosso ministério. E eu tenho convicção que esses níveis de aliança bem estabelecidos, bem guardada por nós, nos levarão a alcançar aquilo que almejamos para o ano de 2017. Quantos creem que em 2017 Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida? Na sua vida com Deus, na sua família, na sua finança, na sua saúde, na sua área emocional, naquilo que você pôr a tua mão, o Senhor vai fazer você prosperar. Pergunte para o irmão, diga para o seu irmão, tudo isso vai acontecer. Quando houver níveis de aliança bem estabelecidas. Deus, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de pacto, Ele é um Deus de decreto. E quando nós entendemos isso, e cremos nisso, e vivemos, aí sim, a propósito, a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quando Ele faz, quando Ele declara, quando Ele estabelece uma aliança, essa aliança se cumpre. Então, às vezes nós tentamos pela nossa parte não fazer. Muitas das vezes queremos negociar, mas a parte de Deus, Ele é fiel em cumprir. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. E eu quero falar a respeito do poder da aliança, daquilo que Deus nos leva a alcançar quando alianças são estabelecidas. 1 Samuel 18, versículo 1 ao versículo 5. Conforme você for achando, você vai exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Você achou aí na sua Bíblia? Diga amém. Amém. Mesmo assentados, vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Diga comigo: e Jonatas e Davi fizeram aliança. Escute, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Aleluia. Senhor, continua falando conosco nessa noite, continua nos ministrando, continua nos fazendo entender de quem o Senhor é e aquilo que o Senhor tem a ministrar conosco. Nós cremos em grandes coisas que o Senhor tem a revelar essa noite ao nosso coração, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Neste texto, queridos, nós vemos aqui uma aliança formada entre homens. A Bíblia fala que mesmo uma aliança feita por homem, após ter sido feita, nada lhe pode tirar e nada lhe pode acrescentar. No contexto fala que Deus fez com que Jonatas fizesse alianças com Davi, para que o propósito de Deus pudesse ser estabelecido na vida de Davi. Davi se tornou um grande rei, um grande estadista, um grande juiz, um grande homem em vários aspectos, um salmista, um adorador, um homem que Deus pode usar de formas extraordinárias. Mas diga para o teu irmão, tudo começou na aliança. Precisamos entender, queridos, que Deus faz alianças para que o propósito dele seja estabelecido em nós. E nós precisamos entender que as alianças invisíveis de Deus, elas são testificadas em alianças visíveis. Vou repetir para você guardar no seu coração. As alianças invisíveis de Deus, elas são testificadas em alianças visíveis. E quando eu entendo essas alianças,
essas pessoas que Deus vai usar para nos promover. O irmão que está do seu lado, diga para ele: Deus vai usar pessoas para te promover. Você pode parar para olhar para a sua história e você vai ver que pessoas, elas eram algo e passaram a ser outra coisa após Deus ter feito alianças entre ela e alguma outra pessoa. Nós vemos quem era Davi, um homem do campo, um homem que pastoreava as ovelhas do seu pai, um homem fiel, um homem que era zeloso. Ele tinha muitas características, porém era um simples pastor de ovelhas. Mas a Bíblia fala que Deus usa a pessoa de Jonatas para que pudesse firmar uma aliança e promovê-lo. Aquela aliança visível fundamentou uma aliança invisível, ao qual Deus tinha com Davi. E se ele se submetesse àquela aliança visível, o propósito de Deus iria se cumprir na vida dele. Quantos estão entendendo? Digam aleluia. Nós vemos, irmãos, que Davi, ele era um homem, eu vou estar discorrendo aqui ao longo da mensagem, de muitas características. Mas uma das mais evidentes que nós podemos ver na vida dele é que ele era alguém que tinha aliança. Ele tinha aliança com seu pai, mesmo não sendo aquilo que ele desejava ser, mesmo não fazendo aquilo que ele gostaria de fazer. Eu sempre gosto de dizer, e aquela época a história conta que todo jovem daquela região, ele queria ser do exército. Aliás, todo filme épico mostra isso. Naquela época, todo homem, ele era preparado para ser do exército da sua nação, para guerrear, para guardar a sua nação, e aquilo honrava, e aquilo promovia, e aquilo era a marca dele como homem. Mas Davi, ele talvez não tinha o tamanho necessário, ele não tinha cara de mal, talvez ele não tivesse porte para ser do exército daquela época. A Bíblia diz que ele era de gentil aspecto, ele era sardento, ele era diferente, ele era ruivo. Era algo que quando o inimigo olhasse para ele, não ia ter medo. E o pai, com vergonha dele, pega umas ovelhas e diz: olha, vai lá para o meio do mato, fica lá. E isso nos é mostrado que quando a maior autoridade na nação vai na casa de Jessé, Samuel, e manda reunir a família, ele reúne todos, menos Davi. E ele só vai chamar, depois que Deus revela a Samuel, que ainda faltava alguém. Davi, ele era obediente. Em vários aspectos nós vemos a obediência dele. Quando Deus usa a situação do seu pai para dizer para ele: olha, os seus irmãos estão acampados, os exércitos inimigos sitiaram a cidade, e os seus irmãos estão lá, eu quero que você vá, leve queijos, leve um lanche para os seus irmãos. Ele poderia fazer birra e dizer: olha, eu também vou mostrar represália, eu não fui convocado, eu não estou fazendo o que eu gostaria de fazer, que então fique com fome. Ele poderia ter feito algo que muitas das vezes nós fazemos, para mostrar para Deus que não estamos concordando com a posição que estamos, onde nos fomos colocados, e para mostrar que não está acontecendo como gostaríamos de estar. Por ele ser obediente, e ele ter obedecido aquilo que o pai havia colocado para a vida dele, ele encontra agora aquele gigante desdenhando de Deus e dos exércitos de Deus. E aquele foi o cenário que Deus preparou para promover Davi. Aleluia. Diga para o seu irmão: aquele que é aliançado é obediente. Diga para o seu irmão: mesmo sem entender, obedeça. Mesmo sem concordar, obedeça. Porque quando nós entendemos, irmãos, que há níveis de aliança, nós precisamos honrar as alianças que foram estabelecidas por Deus para nós, e formos fiéis a estas alianças nos levarão a galgar aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Se Davi não estivesse ali, ele não seria desafiado por Deus para vencer aquele gigante, e a sua história não seria a mesma. Mas Davi entendeu que havia um propósito em tudo aquilo. A Bíblia diz que nós não entendemos algumas coisas. Hoje nós vemos em espelho como em enigma. Deus conhece a nossa estrutura, Ele conhece, sabe das áreas que estamos passando por processos de libertação. Cada um de nós deveríamos andar com a placa pendurada: me desculpe, porque eu estou em obras.
Diga isso para o seu irmão, me desculpe, eu ainda estou sendo trabalhado. O grande problema é que muitas das vezes, quando há uma área na vida do nosso irmão que nós já estamos melhor trabalhados e ele ainda está no projeto inicial, aí a gente não aceita, porque a gente acha que já é espiritual demais naquela área, mas não permite que ele ainda esteja sendo trabalhado naquela outra área. Mas há uma outra área que ele já está muito bem e que nós ainda precisamos melhorar. Por isso a igreja ela é um hospital, e nós precisamos entender da necessidade que temos de um dos outros. E quando temos essa aliança, quando estamos baseados nesta aliança que Deus estabelece visível para fazer cumprir a invisível, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu honro a Deus, que eu me submeto a Deus, se eu não honro através dos seus representantes, se eu não honro aquele que é a morada do Espírito Santo e que é meu irmão, e que assim como ele representa, eu também o represento. Nesse contexto, irmãos, nós vemos, depois daquele ambiente onde Deus usa Davi, ele vence o gigante, havia uma promessa para que aquele que vencesse o gigante, Saul daria a sua filha. Davi então agora é tomado. No texto que lemos diz que Saul traz Davi, não deixa ele voltar para a casa de Jessé, traz para a sua casa, ele é recebido no exército. E a palavra do Senhor diz que a alma, Deus permitiu que uma aliança fosse feita. Nós vemos hoje muitas seitas, não igrejas, seitas, que pregam a união homoafetiva, usam esse texto para dizer, olha, Davi era homossexual. Mas aqui nós estamos falando de uma aliança, de amor fraternal, de amor filho, amor de irmão, amor de estarmos juntos, de considerarmos, de crer que há um propósito de Deus naquele negócio. E Deus usa Jonatas para promover Davi. Seria Saul o homem que deveria ser usado por Deus? Ele era o próximo rei. Ele havia declarado o próprio rei Saul que aquele que vencesse o gigante, ele seria o próximo rei, ele daria a sua vida. Agora, nós vamos ver ao longo da mensagem que Saul começa a ter algumas atitudes que não era para ele ter. Ele começa a ir de contra a aliança que ele fez na declaração da sua palavra. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Todas as vezes que aqueles que Deus quiser usar para te promover não quiserem, Deus levantará outras pessoas para que o propósito dele seja estabelecido na sua vida. Mas isso não nos é cabível, não nos é desculpa para que nós não sejamos fiéis à aliança. A palavra do Senhor diz que Davi a todo momento, por mais que Saul fosse infiel à aliança que havia sido estabelecida, em nenhum momento Davi é infiel. Diga para o seu irmão, não importa a atitude da outra parte da aliança. Diga para o seu irmão, Deus está vendo a sua atitude com relação à aliança. O Senhor está olhando para nós. Saul começa então a ficar com medo. Essa é uma atitude de quem é mesquinho. Essa é uma atitude de quem não sabe quem ele é em Deus, porque aquele que sabe quem ele é em Deus, ele não apenas honra a aliança, mas ele sempre está promovendo outras pessoas. Aliás, você quer conhecer um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, está sempre promovendo outras pessoas, está sempre fazendo alianças, dizendo, olha, Deus vai te usar, eu creio que Ele vai fazer coisas extraordinárias, e não tentando derrubar, e não tentando puxar o tapete, não tentando ir de contra. E essas foram atitudes de Saul. Às vezes nós tentamos fundamentar as nossas atitudes na atitude do outro, ou em como eu interpreto a atitude daquela outra pessoa. O Senhor, Ele está olhando para como temos agido diante das alianças. Quando Deus colocou no meu coração o tema deste ano, o ano da aliança, irmãos, há algum tempo que eu venho sido ministrado fortemente, e sempre que eu tenho orado, vez após vez eu tenho falado sobre isso ao meu coração. Às vezes ainda não somos quem Deus gostaríamos que fosse, porque ainda não temos entrado nesses níveis de aliança que o Senhor gostaria que nós estivéssemos.
E eu tenho convicção que quando essa revelação vem, quando esse rema é trazido, e nós passamos a entender que precisamos ser fiel a vínculos de alianças estabelecidas por Deus. É muito genérico eu dizer, eu tenho uma aliança com Deus. Mas quando a representatividade dessas alianças são colocadas em xeque, Deus permite que Jessé vacile em alguns aspectos, que Saul vacile em outros aspectos, que as coisas não discorressem como talvez Davi gostaria, e as coisas começam a caminhar por um caminho que ele não conhece. É aí que Deus vê a fidelidade de Davi com relação aos níveis de aliança. Muitas das vezes coisas vão acontecer que nós não sabemos, coisas vão fluir por caminhos onde nós não esperávamos, mas não importa a atitude da outra pessoa da aliança, porque Deus está olhando para o seu coração, e aonde você vai chegar vai determinar a sua postura com relação à aliança que foi firmada. Deus, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de decreto, Ele é um Deus de propósito. Nós somos beneficiados a todo momento por alianças que foram firmadas, onde muitas das vezes nem chega ao nosso conhecimento. Quantos níveis de renúncia houveram de missionários americanos para estar aqui na nação brasileira, e hoje nós gozamos o evangelho aberto, nós podemos chegar na praça pública, nós oramos em alta voz nos restaurantes, nós podemos professar a nossa fé. Hoje é natural, as pessoas às vezes nem crentes são, mas já tem um temor de dizer, eu vou romper o ano da igreja, porque eu entendo que isso vai me fazer prosperar, e a bênção do Senhor vai vir sobre a minha vida. Quantos níveis de aliança hoje foram pagas no passado por famílias e famílias que jamais voltaram a ver os seus familiares, para que hoje eu e você tivéssemos o direito de termos recebido a Jesus. A Bíblia diz que muitos anos lá na frente, Mefibosete, o filho de Jonatas, ele foi extremamente beneficiado por causa da aliança. E o Senhor traz um incômodo no coração de Davi, até que um dia ele se lembra e diz, e manda chamar Ziba, que servia nos dias de Saul, e diz, porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de benevolência para com ele. Ziba temeu, porque a Bíblia fala que em dias de guerra, aquele menino caiu e as pernas dele ficaram côncavas, e ele foi levado, e ele morava de favor lá em Lodebar, numa terra sem pasto, num lugar seco, frio, num lugar tenebroso. Era natural naquela época, quando reis assumissem, ele mandava exterminar todos os descendentes dos reis antigos, para que lá na frente não houvesse uma reclamação, porque aquele menino era o sucessor natural do trono. Ele era uma criança, mas ele ia crescer, e ele podia reclamar, ele era da linhagem, ia haver um combate, uma guerra lá na frente. E quando Davi, ele chama Ziba, Ziba teme, mas ele diz, olha, alguém, filho de Jonatas, ele diz lá na casa de Maqui, filho de Amiel, lá em Lodebar. E a palavra do Senhor diz que então aquele menino vem com as suas pernas defeituosas, se humilha diante dele e diz, olha, eu não tenho direito de estar aqui na sala do trono, eu não sou nada, eu não sou ninguém. E ele diz, olha, eu não passo de um cão morto. Olha a autoestima daquele menino como está. Mas a Bíblia fala que Davi olha para ele. Eu quero que você pense, meu irmão, que Davi aqui, ele não é um aprendiz, não é um menino com medo que saiu do pasto e agora está no palácio de favor. Agora ele é um rei estabelecido, ele já tinha ido à guerra, ele já tinha trazido já despojos, o reinado tinha crescido, ele já tinha aprovação da maioria, ele não precisava fazer absolutamente nada. Mas a palavra do Senhor diz que Deus traz a Davi a lembrança de que lá no passado uma aliança tinha sido firmada. Diga para o seu irmão, você é beneficiado todos os dias por alianças que foram feitas aqui. E a palavra do Senhor diz que Davi chama aquele menino e diz, olha, a partir de hoje você vai sentar na minha mesa, a partir de hoje você vai ser tratado como meu filho. A partir de hoje, quem te rejeitava, quem não te aceitava, e outra coisa, as terras que eram de seu avô, as possessões que eram de seu pai, vai ser restituídas de novo a você. Todas as vezes, irmãos, que nós somos fiéis a uma aliança, a manifestação
manifestação do cuidado de Deus se estabelece nas nossas vidas. Diga para o irmão que está do seu lado: o Senhor te convida a ser fiel a uma aliança. E todos os dias, irmãos, haverá gritos da alma para que possamos viver a nossa própria realidade, para que possamos fazer do nosso próprio jeito. Davi podia simplesmente rejeitar aquilo que Deus estava colocando, mas Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. Davi era um homem de princípios, e ele sabia que aquilo que havia feito ele chegar até aqui foi a fidelidade que ele tinha com a aliança de Jessé, foi a fidelidade que ele teve com a aliança de Saul, foi a fidelidade que ele teve a aliança com Jonatas. E agora o Senhor traz uma lembrança, e muitas das vezes Deus nos faz passar por testes para que possamos chegar aos níveis que Ele tem preparado para nós. E quando nós somos aprovados nesses testes, Ele nos coloca, porque o desejo de Deus é nos fazer prosperar em tudo aquilo que Ele nos propõe a fazer. Nós não viemos para ter uma sobrevida, uma vida de enfermidades, não. Trabalhar para pagar dívida, para tomar empréstimo, não é esse o propósito de Deus para nós. Viver em desacordo dentro de casa, procurar motivo para estar na rua, não é para isso que Deus nos fez estar em família. A Bíblia diz que Ele nos veio para nos dar vida, e vida com abundância. O desejo do Senhor é que nós possamos viver, irmãos, e estarmos alcançando o melhor desta terra. Antes eu estava falando aqui de fidelidade, quando somos fiéis a alianças nesse nível, Deus nos faz realmente sermos e recebermos aquilo que Ele sonhou para nós. Ele usa pessoas, Ele usa situações. Se pessoas não quiserem, Ele levanta outros. Era para Saul ter sido o canal na vida de Davi, mas Saul não quis. Mas quando Deus tem um propósito a cumprir na vida de alguém que tem aliança, pode se levantar céus e terra, o propósito dele vai ser estabelecido em nome de Jesus. Cada vez nós ficamos tentando ajudar a Deus, quando a gente vê aquele que naturalmente seria o canal de Deus para nos promover, aquele que naturalmente seria o canal de Deus para nos fazer alcançar o propósito, naturalmente seria aquela pessoa que Deus iria usar para colocar na posição que eu imaginaria estar, e de repente não está acontecendo como eu gostaria. É quando vem essas incógnitas dentro de nós, irmãos, que Deus percebe o nosso nível de compromisso que temos com Ele. Porque Davi, antes de ter um compromisso com cada um desses homens, ele tinha um compromisso com Deus. E a falha pela outra parte da aliança, não me cabe quebrar esta aliança, porque quem firmou a aliança foi Deus, e Ele será capaz, e Ele vai ser dado o poder de fazer cumprir aquele propósito. Se aquela pessoa não quiser, e se você continuar fiel à aliança, o propósito do Senhor vai ser estabelecido para a honra e glória do nome de Jesus. A Bíblia fala, queridos, que Davi e Jonatas então fazem uma aliança. E quando esta aliança ela é feita, Jonatas ele se dispõe de algumas coisas que ele tinha e entrega para Davi. Você já percebeu que aquele que faz aliança, ele sempre se despoja, ele sempre está preocupado. Edson falou aqui na hora da oferta de quando Davi ele intenta construir um templo, e Deus diz: não, meu filho, você é um homem de guerra, a sua mão está suja, mas eu permitirei, eu deixarei, e o Senhor deixa que meio que no ar. E o papel dele com o coração é dizer: olha, eu não poderei construir, mas então eu irei amealhar, para que o próximo rei possa então construir o melhor dele. Interessante isso, que ele havia recebido essa herança, esse DNA de Jonatas. Jonatas ele era o próximo rei, era ele na linha de sucessão, ele era o filho, um homem de Saul. Ele já estava sendo preparado, já auxiliando o pai no exército. Uma das funções do rei era ser o general na frente da batalha, levando os exércitos a vencer, estimulando, premiando. Os despojos eram distribuídos.
uma parte dele entre os soldados. Então, uma função importante do rei, ele está ali, e Jonatas já estava sendo preparado. Ele era a linha sucessória natural. Mas agora Deus usa Samuel e diz: olha, o rei é esse. E ele, como homem de Deus que ele simplesmente entendeu qual era o propósito do Senhor. A Bíblia fala que quando Judas morre, pelas suas atitudes, e os discípulos fazem um concílio, e eles reúnem 2 homens, e lançam sorte sobre eles, mas apenas um deles é escolhido para fazer parte do grupo. Qual foi o coração daquele outro? Qual foi a atitude daquele que não foi escolhido? Nesse ano de aliança, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: nem sempre as coisas vão fluir do jeito que nós gostaríamos que fluísse. Mas é quando não flui, quando não acontece, nós oramos e dizemos: eu creio, Deus pode abrir essa porta, Deus pode curar essa enfermidade, Deus pode entrar com providência nessa necessidade, Ele é Deus, Ele pode tudo. Mas quando não acontece como gostaria, quando eu não sou aquele que é o escolhido, quando eu não sou aquele que Deus promove, e é minha função agora auxiliar aquele que foi escolhido, qual é a intenção do meu coração? Jonatas disse: eu não poderei ser o rei, mas eu vou preparar então o melhor rei. Aleluia. Eu creio, meus irmãos, a Bíblia não diz: Davi foi um grande rei, teve grande despojo, houve um grande reinado, mas eu tenho certeza que Jonatas pôde receber de Deus um grande legado, porque ele soube ser aquilo que Deus o chamou para ser, aquele que promove reis. Eu quero te dizer, Deus tem uma grande história para cumprir na sua vida, Deus tem grandes coisas a entregar a você, mas até você chegar lá, você será usado pelo Senhor para promover outros, para mostrar o caminho a outros, para ensinar a outros. E quando você fizer o seu melhor, e quando você der o seu melhor, você pode ter certeza que Deus vai preparar o tempo para te exaltar e fazer com que o nome dele seja glorificado na sua vida. Aplauda ao Senhor. E a Bíblia fala que quando Judá é sinalizado por Deus, ali eles lançam sorte, e Judá é escolhido por Deus para ir contra Adoni-Bezeque. Ele chama o seu irmão Simeão e diz: vamos comigo, você vai me ajudar a lutarmos pela minha herança, e depois eu vou te ajudar a lutarmos pela sua herança. Todas as vezes, irmãos, que nós vemos pessoas que é usadas por Deus para promover o outro, Deus se encarrega de usar pessoas para te ajudar a você ser promovido, ao nome do Senhor ser glorificado. Nós vivemos dias, infelizmente, onde o Evangelho, as pessoas elas estão cegas atrás de uma porta, de uma bênção, de uma cura. E enquanto Deus me serve, eu o sirvo. Eu vou à igreja, eu levo as minhas ofertas, eu exerço o ministério, mas até onde eu entendo que a minha vontade está sendo feita, que aquilo que eu quero, que Deus está indo pelo caminho que eu gostaria que Ele fosse. Mas e quando as coisas começam a ir por um caminho que nos é obscuro, não entendemos o que está acontecendo, não entendemos por qual o caminho ele está indo, aí sim que nós mostramos que somos ameaçados. Não é necessário você entender, você tem apenas que crer, você tem que ser apenas fiel. Nos dias onde muitas das vezes nos dá vontade de chorar e de retroceder, e de quebrar a aliança e dizer: Senhor, eu não suporto mais, eu não entendo, não aconteceu, ainda não vem, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo está dizendo: seja fiel, continua firme. A Bíblia fala que Deus escreve, usando João, ele escreve à igreja dizendo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando nós somos fiéis às alianças estabelecidas, Deus nos leva a alcançarmos aquilo que Ele tem guardado no seu coração, para o nosso coração. A Bíblia diz, irmãos, que Jonatas se dispôs de algumas coisas que havia dentro. Ele abriu mão daquilo que lhe trazia proteção para entregar para Davi. Eu quero te dizer, irmãos, que é dando que se recebe, é promovendo que nós somos promovidos, é honrando que somos honrados, é apontando o caminho e enviando que somos enviados.
Quando nós deixamos de olhar para nós e começamos a olhar para o reino, e começamos a olhar para o autor da fé, que sendo em forma de Deus, ele decidiu se humilhar para que houvesse redenção sobre a humanidade. Aleluia. Quando eu vejo Estevão sendo apedrejado, e aquele imperador querendo calar o evangelho, ele não sabia que ele só estava jogando gasolina, estava influenciando outros a dizer: eu fui totalmente influenciado e constrangido pela atitude dele, então também eu não dou valor mais à minha vida, eu vou pregar o evangelho e vou fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Todos aqueles homens de aliança, eles se dispõem de si mesmos para cumprir um propósito na vida daqueles que o Senhor tem a cumprir algo. Porque talvez, irmãos, nós passamos por situações na qual nós não entendemos, mas naquele grande dia nós vamos entender. Quem espera por Deus, a Bíblia fala, apenas nessa vida, é alguém totalmente cego, é alguém totalmente miserável. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso olhar tem que estar naquilo que é eterno, naquilo que Deus preparou para nós. E quando chegarmos no céu, aí nós seremos recebidos por tudo aquilo que fizemos. Nada que você abriu mão, irmãos, é vão. Nada daquilo que você poderia receber, você poderia até, você trabalhou, você se dedicou, mas Deus vê que no seu coração você está abrindo mão daquelas coisas, para o nome dele ser glorificado, para enviar outra pessoa, para fazer com que o reino se expanda, para que vidas sejam salvas, meu amado. Você está sendo fiel a uma aliança sobre isso. Jonatas, ele se dispôs, no versículo 4 diz, ele tirou a capa que estava usando e deu a Davi. Deu também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Ele abriu mão daquilo que lhe dava autoridade. Ele diz: olha, eu te dou a minha autoridade. Ele abriu mão daquilo que o protegia e diz: olha, você precisa estar protegido. Ele abriu mão da sua identidade de soldado e disse: olha, eu quero que você leve esses utensílios para que quando você estiver e onde você estiver, você seja reconhecido como alguém real, como alguém que está sendo preparado. Davi entendia demais, mas Davi foi quem foi, preparado para a guerra, preparado para governar, porque Jonatas o preparou. Jonatas também entrega para ele a espada. Isso fala de guerra, isso fala de intercessão. Alguém que tem aliança com o outro é alguém que o leva a estar mais perto de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: tem aliança com quem te leva para mais perto de Deus. Jamais faça aliança com aquele que te afasta de Deus. É por isso que os jovens, eles não podem se unir a julgo desigual. Nunca sonhe na possibilidade de se relacionar com alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu cresci na igreja e vi essa história se repetir vez após vez. Não, pastor, eu vou ganhar para Jesus, eu estou indo evangelizar. E geralmente a história é contrária, porque a Bíblia fala que não há julgo desigual. Jonatas, isso fala de entregar a espada, fala de alguém que te leva para a guerra, de alguém que fala de intercessão, de batalha espiritual, daquela pessoa que diz: olha, cola aqui comigo, porque eu vou estar na igreja aqui 21 dias, vem orar comigo, Deus vai fazer grandes coisas, esse gigante vai cair, o nome do Senhor vai ser glorificado. Talvez naquele dia você nem orasse, talvez você fosse fazer outra coisa, mas foi feita uma aliança, aquilo te motiva, você cresce, e aquela guerra que você trava durante aqueles dias, faz com que você tenha conquista no reino do Espírito. Aleluia. Tem aliança com aqueles irmãos que te entregam a espada, com aqueles que dizem: meu irmão, eu vou guerrear com você, eu estou disposto a batalhar pela sua vida, estamos juntos no propósito, Deus vai quebrar, Deus vai fazer o nome dele ser glorificado. Ele se dispõe, irmãos, de parte daquilo que ele tinha, para afirmar aquilo. Eu quero finalizar, eu não preguei nada do que eu gostaria de pregar, mas eu quero finalizar dizendo que o desejo de Deus é nos fazer alcançar uma aliança invisível. Mas a aliança invisível, ela está pautada
em alianças visíveis, em alianças humanas. Deus jamais, irmãos, vai ir de contra a sua palavra. Nós não poderemos alcançar aquilo que Ele tem firmado para nós. Mas pastor, agiu desse jeito. Se houver quebra de aliança, que seja da outra parte. Davi tinha todas as desculpas para quebrar a aliança. Ele já era um rei, já com a imposição de mãos do profeta. Ele já tinha valentes que eram guerreiros, ele já tinha um exército. Ele poderia ir, ele já tinha aprovação de uma parte, porque a Bíblia diz que quando eles voltaram de uma guerra, certa vez, os jovens cantaram: Saul matou seus milhares, porém Davi matou seus milhares. Ele já tinha aprovação de uma parte da nação. Então ele poderia se levantar para tomar posse daquilo que era dele por direito. Diga para o irmão que está do seu lado: você tem direito a muitas coisas, mas a fidelidade à aliança fará com que o Senhor te entregue tudo que você tem direito. O problema é que muitas vezes nós nos precipitamos. Perigo, irmãos, a fruta de carboleto no céu. Quantos teriam um ministério tão promissor, mas quebram a aliança, desmancham, vão de contra a autoridade e acabam não sendo aquilo que Deus gostaria de ser por causa da quebra da aliança. A aliança invisível está fundamentada numa aliança visível. Que possamos neste ano da aliança repararmos o nosso altar e dizer: Senhor, eu quero ser fiel à aliança que eu tenho contigo. Essa aliança invisível que eu firmei com o Senhor, ela é visível nas manifestações das alianças humanas. Jamile falou que as pessoas sabem que ela é casada pela aliança que ela usa. Nós somos conhecidos que somos casados geralmente pelo símbolo do anel, do dedo anelado, da mão esquerda. Mas as alianças que temos com Deus, elas são reconhecidas pelas alianças que temos com os homens que representam o próprio Deus. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus. Senhor, obrigado pelo Teu Espírito em nós, obrigado porque o Senhor é um Deus de aliança. A cada dia nos revela o poder da aliança, a cada dia nos traz o entendimento de que quando somos fiéis às alianças visíveis, o Senhor faz cumprir a aliança invisível que temos contigo. Senhor, dai-nos uma semana abençoada, esta primeira semana deste ano, para este mês de janeiro. Pai, declaramos que vai ser, Senhor, a manifestação da Tua presença. Cada célula reunida esta semana, cada atividade, no nosso trabalho, com a nossa família, nós declaramos isso. Se entrou alguém enfermo nesta noite, eu declaro: seja curado agora, seja visitado pelo Senhor, seja curado. Ele não mudou, é o mesmo. Receba a sua cura agora, pelo poder e autoridade do Teu nome. Nós somos gratos a Deus, em nome de Jesus. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Seu Filho Jesus Cristo e que a unção e as santas consolações do Espírito seja na tua vida, hoje, agora e para sempre. Beijo no coração, vai na paz. O Senhor te abençoe.